Depois desses dois reformadores, que depois a gente vai ver direitinho o que acontece com eles, tá? A gente vai ver que a situação vai ficar bem complicada e nessa fuga, né, nós vamos ter aqui a história do Miguel Sattler, né, Michael Sattler, né, é, o Michael Sattler, ele vai, em 1527, ele vai redigir uma confissão, né, confissão de Schlieffen, que é o credo básico anabaptista. Ele redigiu essa confissão e esse documento causou até a própria morte dele, ele foi morto. Um outro batista, né, um outro anabatista que foi morto foi o Felix Mann, que foi o primeiro aí do pacote a ser morto entre os anabatistas. A gente vai ver que a perseguição era muito grande e os primeiros que mataram foram os reformados que mataram esses anabatistas. Porque até então a Igreja Católica não se preocupava com eles, eles estavam ali. Bom, a confissão de Michel Sattler, ele pegava todas aquelas ideias anabatistas principais e colocou 7 delas, e é claro que é um escrito, você consegue pegar na internet os escritos. E eles então vão desenvolver essas ideias. Ele escreveu isso para que os anabatistas se unissem nessas ideias e nesses princípios, tá? Nós vamos ter aí nesse meio, é claro, grupos que acusaram que esses grupos eram anabatistas e usaram alguns grupos para perseguir os anabatistas, mas as ideias não eram anabatistas. Nós vamos ver aí, daqui a pouco, nós vamos ver Felix Mann, né, que vai iniciar um processo, né, numa cidade, e ele vai fazer um movimento que semelhante, inclusive, às bases dos movimentos dos reformadores, porque o que ele quer não é o que os anabatistas querem. A gente vai ver que o Felix Mann não tem essa mesma ideia, mas ele era amigo do Michel Sattler, tá? E o que acontece na Europa é que está fervilhando, muitas pessoas que não haviam se convertido se convertem, o cristianismo estava sendo atacado pelos muçulmanos, os cristãos estavam se defendendo, né? E muitas situações estavam acontecendo. Além desse Michel Sattler, né, nós vamos ver aí esses dois, né, anabatistas que estão aqui, ó, que a gente, deixa eu me tirar eu daqui de cima, né, e colocar aqui embaixo, ó. Miguel de Servet. Bom, o Miguel, ele é um médico, então você vai ver que, né, e o Lello Zottini também era um ex-sacerdote que se converteu. Bom, o que vai acontecer com Miguel de Servet? Miguel de Servet, ele na verdade, esses dois, eles são racionalistas socianistas, tá? Eles eram contrários à Trindade e negavam o pecado original. Então, são diferentes daqueles outros grupos que nós vimos, mas as ideias básicas são as mesmas, apesar disso. O líder principal seria o Lello Zottini e o segundo seria o Miguel de Servet. Deram origem aos unitarianos, né, que existem até hoje e que vão se desenvolver. Mas eram anabatistas, as ideias eram semelhantes dos anabatistas, tirando o fato de que eles eram unitarianos, tá? E Calvino, que a gente vai ver daqui a pouco, ele fez decapitar, né, ou queimar vivo, né, Miguel de Servet. Miguel de Servet tinha acabado de descobrir a circulação sanguínea, né, e ele era um anabatista, e era um unicista, e ele era um médico, ele era uma pessoa bem graduada e tal, e é claro que a fé que ele tinha acabou levando ele à morte, né? No caso, a gente vai ver que
o movimento anabatista não era totalmente unificado e as ideias muitas vezes eram um pouco diferentes. A gente vai ver que essas ideias em si, elas causavam alguns problemas sérios, né? Principalmente no caso aí do Miguel de Cervetti e do Lelio Zottini, que eram unicistas. Mas isso não mudava os princípios que eles tinham, que eram semelhantes aos anabatistas, que também, né, cresceu na Europa, mas com a morte do Miguel de Cervetti não se desenvolveu tanto. Bom, o próximo grupo, né, o próximo grupo de anabatistas, né, estão aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma posição que atrapalhe menos aqui, né? Melchior Hoffman e Jan van Leyden, tá? Esses dois, na verdade, eles eram escatológicos e revolucionários, tá? Eles tomaram a cidade de Münster, transformaram ela na Nova Jerusalém e foram, é claro, exterminados. Uma coisa interessante é que todos os anabatistas eles eram pacifistas, eles não pegavam em armas. Então esses dois aqui, o Michel Hoffman e o Jan van Leyden, eles não eram anabatistas de verdade. Os pensamentos que eles tinham, as ideias que eles tinham eram as mesmas dos reformadores católicos, tá? Eles queriam o poder e queriam que a situação fosse dessa forma. Os pensamentos do Melchior Hoffman e do Jan van Leyden era semelhante às ideias de Lutero e de Zwinglio. Então, eles estavam mais ou menos no mesmo patamar. Foram chamados de anabatista para poder arrumar mais pessoas que perseguissem e matassem os anabatistas. A ideia foi essa. João de Leyden ele chegou lá e entraram, né? O que aconteceu é o seguinte: o pessoal que era agricultor e que era simples estava sendo muito, ou seja, estavam tomando todos os bens e eles estavam até passando fome no campo. Eles não podiam caçar, né, para comer sua alimentação, porque os animais pertenciam ao ducado, ao rei, ao imperador, e eles então tinham que viver da terra. Então, basicamente, eles não tinham muito o que comer, e por isso eles passavam necessidades e trabalhavam muito. E aí houve um movimento desse pessoal para melhorar a sua situação. Bom, o Melchior e o Jan aproveitaram essa situação para ajudá-los a melhorar de vida. Tá? Os anabatistas, eles, apesar de não serem anabatistas, eles tinham algumas ideias sobre o anabatismo. E aproveitaram essa situação e a cidade que eles estavam, Münster, se tornou anabatista. Tinha lá mais de 300, nessa região aí, mais de 300 mil anabatistas, que ficaram junto com o Melchior Hoffman. Eles dominaram a cidade. A princípio, o líder da cidade estava do lado deles, mas depois o líder foi expulso, e aí então começou um processo até que o próprio Martinho Lutero assinou lá a possibilidade, né, impulsionou o exército para destruírem os anabatistas. E eles foram mortos. A ideia é que eles queriam um reinado só deles e não deu certo. Não funcionou. A ideia não foi em frente, tá? Esse é o próximo grupo que a gente vai, que a gente está estudando e que nós vamos ver aí que eles realmente foram, né? Aí nós temos a situação, né? Deixa eu mudar meu rostinho aqui de posição, né? Do rei Henrique VIII. Bom, o rei Henrique VIII é um caso à parte, tá? Primeiro o rei Henrique VIII, na verdade, os pais, né, os avós, na verdade, do rei Henrique, arrumaram um casamento para ele com
uma espanhola, né, a Tudor. Tá? Esse casamento foi arranjado e, na verdade, quem deveria casar com a Tudor era o irmão dele, e todo o processo de casamento foi preparado, mas o irmão morreu e ele então foi o rei da Inglaterra, quis fazer o casamento do outro filho com essa princesa, tá? No caso o Henrique, que veio chamar Henrique VIII, ele foi o escolhido, né, para casar com a Tudor. Bom, o casamento era proibido e o pai dele conseguiu lá uma aprovação do Papa para fazer o casamento, porque existia lá uma lei que proibia uma viúva casar com um príncipe, essa é a história toda aí. E aí o que aconteceu? O rei Henrique casou. O problema é que no andar da carruagem a esposa não conseguiu lhe dar um filho. Aí a coisa ficou complicada. O Henrique, ele queria cancelar o seu casamento. E usou aquela primeira ideia de que o casamento dele não poderia ter acontecido. E que ele estava dentro de toda a razão em querer cancelar o casamento. Só que o Papa estava lá numa situação precisando do apoio do imperador, e aí, para não perder o apoio do imperador, porque na verdade a Espanha nesse momento, o imperador era espanhol, né? Então, para não perder essa situação, ele não apoiou o divórcio do Henrique. E aí ele foi uma grande confusão. Para tentar evitar uma coisa, arrumou uma situação pior. O que aconteceu? O Henrique não topou essa história e ele já tinha um certo apoio ali da própria Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, principalmente porque o que estava acontecendo? Houve uma guerra entre a França e a Inglaterra, e o Papa usava o dinheiro que a Inglaterra mandava para Roma para financiar a guerra francesa contra a Inglaterra. E aí os franceses, os ingleses não queriam esse negócio e aproveitaram essa situação e apoiaram o rei. Bom, o rei ele queria uma religião estatal. Então ele simplesmente, a cristandade para ele continuou, ou seja, a igreja é a mesma igreja que nós temos lá, né, as mesmas ideias católicas, apenas agora o líder da igreja era o rei, não era mais o Papa. Ele se tornou o líder espiritual e também o líder temporal. E aí inicia-se o processo aí, né, que alguns reformadores tentaram ou conseguiram até implantar muitas coisas na Inglaterra por causa disso. Vai ter uma série de situações difíceis acontecendo aí, né? Mas o que ocorre é justamente que vai haver um rompimento com o papado e a Inglaterra vai se tornar protestante. E muitas pessoas vão se converter na Inglaterra, é claro, muitas pessoas vão mudar aí, e o cristianismo vai crescer com tudo isso. Bom, o próximo que a gente vai falar é justamente Calvino, né? Você já ouviu muito sobre Calvino na sua vida, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre Calvino. Calvino é mais um dos reformadores, né? Que em 1536, você viu mais ou menos na ordem, Calvino na verdade era francês e ele, na noite de São Bartolomeu, ele conseguiu fugir da França. Bom, a noite de São Bartolomeu, vocês talvez não tenham ouvido essa história, né? Talvez seja bom a gente comentar. Existiam os huguenotes na França, que eram reformadores, tá? Eles tinham umas ideias reformadas, eles lutavam para que essas ideias fossem implantadas ali na França. O que aconteceu que o Papa, junto com o rei, fizeram um cadastramento, né,
porque os huguenotes eram muito poderosos, muito fortes, né? Principalmente a gente vai ver aí o filme dos mosqueteiros, né? Tem essa ideia, né, dos huguenotes que, né, estão de um lado, estão do outro, então tem toda uma situação, né, de vida ali. A gente vai ver que esses fundamentos, esses princípios estavam ali na França. E depois que eles conseguiram cadastrar todos os huguenotes, né, da Inglaterra, qual foi a decisão, a próxima decisão? Foi matar todos. Então aí na norte de São Bartolomeu, os soldados, né, entraram, invadiam as casas e matavam aqueles que eram huguenotes. E eliminaram a cristandade, basicamente reformadora, da França. O que eu acredito que acabou causando no final a Revolução Francesa, porque só ficou o pessoal ruim lá, tá? Ninguém que queria uma mudança verdadeira ficou na França. Todo mundo fugiu da França, inclusive aqueles que não fugiram morreram, e no caso de Calvino, ele também acabou indo para Genebra. Calvino, ele vai publicar em 1536 as Institutas da Religião Cristã. Calvino, ele estava ali na região da Suíça, né, em Genebra, tá? E ali em Genebra ele vai desenvolver uma religião estatal e um novo cristianismo. É claro que os fundamentos básicos ele não retira, tá? O que ele faz? Ele faz igualzinho Martinho Lutero, igualzinho Zwinglio, né? Eu esqueci até de falar que Zwinglio acabou morrendo defendendo a cidade, ele morreu, e as ideias de Zwinglio praticamente desapareceram, não totalmente, porque ele escreveu muitos livros e permanece até hoje, a gente conhece a história. Mas no caso aqui de João Calvino, ele vai se tornar o líder da cidade de Genebra e vai se tornar o governador da cidade, e vai fazer com que a cidade tenha uma verdadeira mudança. Só que ele vai fazer isso por força de lei, e não pela conversão, tá? Ele vai fazer isso por lei, obrigando as pessoas vai acabar o carnaval, vai acabar bares, vão fechando, não tem mais bebedeira, então era mão de ferro e não havia uma liberdade na cidade. Então o Calvino ele vai fazer isso. É claro que as pessoas vão se converter, né, de uma forma diferente ao cristianismo e vão fazer com que isso cause um avivamento também na cidade. Calvino, para poder garantir que a cidade fosse bem, ele foi promulgando algumas leis, algumas penalidades severas, né? Inclusive é uma situação complicada, né? Essas coisas. E ele não aceitava outras ideias. Então qualquer outra ideia que viesse, e ele tinha um amigo, Miguel de Servet, era seu amigo, e ele então queria que Miguel se convertesse a ele, porque ele queria que o Miguel fosse seu ajudante, né? O que aconteceu foi que Calvino falou assim, ó, quando Miguel aparecer por aí, prendam ele, tragam até mim. A intenção era que Miguel de Servet se convertesse às ideias de Calvino, e não ocorreu isso, e Calvino então mandou matar Miguel de Servet. Não somente ele, mas outros 15 mais aí reformadores daquela época, que eram anabatistas na sua maioria, foram mortos definitivamente por Calvino. Muitos dizem que é a época, isso e aquilo, mas na verdade os reformadores eles eram dessa forma mesmo. Diferente dos anabatistas, que tinham uma outra ideia, uma outra forma de pensar, não pegavam em armas, não matavam as pessoas, não tinham esse princípio de forma nenhuma. Eles achavam que uma pessoa que pecou, ele poderia ser expulso da comunidade, mas não a espada, ele não poderia ser morto por causa disso. É claro que se ele cometesse algum crime, o Estado teria que chegar e fazer o seu trabalho. Então assassinou, ele deveria ser preso e também julgado e levado à morte. Os anabatistas acreditavam nisso, mas que o Estado deveria fazer, não a igreja não teria poder para fazer isso, tá? Para julgar e condenar alguém. E se a pessoa tivesse um problema teológico,
Ele somente seria expulso, mas ele não seria condenado à morte pela igreja, de forma nenhuma. Então essa é a diferença. Já no caso de João Calvino, não. Para ele, teologia diferente, morte certa, tá? Mas ele também desenvolveu esse processo de avivamento, porque a cidade que ele fazia parte se converteu, né? Houve uma mudança e uma transformação muito grande. Ainda nesse período, nós vamos ter outro anabatista importante, né? Que a gente vai conversar, outros dois, né? Na verdade. No caso aqui, nós temos o Menno Simons, né? Que vai iniciar o processo dos menonitas. Com a perseguição, muitas pessoas foram espalhadas por todo lugar, que eram anabatistas. Menno Simons era um ex-sacerdote que havia se convertido aos anabatistas, né, às ideias anabatistas, ou aos irmãos, né, como eu disse no começo. E ele então se tornou o líder que ficou, porque os outros líderes foram mortos. E em 1536 ele começa o processo de unidade. As doutrinas do batismo somente para crente fazia parte do que ele fazia, a rejeição do batismo infantil, a vida comunitária, né, fazia parte disso. E Menno Simons ele reúne os anabatistas pacifistas da Holanda, né, liderado por Ober e Dick Phillips, tá? Eles eram bastante bíblicos, eles enfatizavam a necessidade de fundamentação das escrituras sagradas. O líder principal era o Menno Simons, e deram origens aos menonitas que nós conhecemos hoje, e é claro que também aos batistas, tá? Os batistas não gostam de admitir isso, né? Não somente ele, mas o Baltazar, o Ruby Meyer, né, também, aquelas pessoas acabaram se transformando em batistas. A gente vai ver isso mais para frente, nós vamos perceber isso de forma bem clara. Aí vocês vão prestar bastante atenção, vocês vão entender esse processo que vai acontecer ao longo do tempo. Amém? Bom, o que acontece? Menno Simons ele vem e consegue unir os anabatistas que estavam perdidos e consegue, da Holanda, e conseguem desenvolver as suas doutrinas, e como eles eram pacifistas, eles então evitavam, fugiam de lugar para não serem mortos, e os anabatistas sobreviveram na Holanda, e nós vimos aí nos outros países, né, que também sobreviveram, porque tinham muitos anabatistas na Europa, né, era um grupo grande, e eles procuravam pregar o evangelho para todas as pessoas, e os que se convertiam eram batizados. Não importava de qual grupo vinham, tinham que ser batizados, tá bom? Então, os menonitas é um outro grupo que queriam aí essa quebra, né, das ideias, e eles queriam liberdade. A verdade é que os anabatistas queriam a liberdade religiosa para poder desenvolver a sua fé, enquanto que os reformadores, eles não queriam a liberdade religiosa. Eles queriam que os governos das suas regiões aceitassem eles como religião oficial. E esse era o fundamento para eles. Não queriam mais a religião católica, porque eles estavam interessados aonde eles viviam. Que nem qual era a preocupação de Martinho Lutero? Era com a Alemanha. Ele estava preocupado com a Alemanha crescer como nação. Estavam preocupados entre eles, deles poderem sobreviver. Qual era a ideia deles? Era justamente essa, né? Era local. Eles queriam que o governo local tivesse poder e não o imperador. Queriam que o Papa não mandasse na fé que eles tinham. Queriam que a igreja fosse mais santa. Então essas eram as ideias, né, que esses reformadores tinham. Não era o caso do Menno Simons, que ele não tinha essa ideia. Bom, nesse afã, né, que a gente vai vendo a situação, nós temos aí o próximo reformador. Agora esse reformador aqui, ele está na Escócia, tá? Ele é o John Knox.
ele aproveita toda a situação e vai tratar de liderar a reforma na Escócia. John Knox tem as mesmas ideias dos reformadores que estão dentro da ideia católica. Apesar de quebrar com o catolicismo romano, né, o princípio é o mesmo, né, ser religião oficial. Dessa reforma de John Knox lá na Escócia é que vai surgir o presbiterianismo, tá? E é claro, as ideias de John Knox não vão só mexer com a Escócia, mas vão também mexer com a Inglaterra e com muitos outros locais, principalmente por causa das suas ideias. Ele vai surgir em 1559 com essas ideias e vai desenvolver aí um século de mudanças e de transformação na Escócia, né? E é claro, a gente vai ter aí perseguição de anabatista, não tem jeito, tá? A gente vai ver que em uma cidade lá tinha um anabatista, eu não vou lembrar o nome dele, mas numa próxima oportunidade, eu acabei de lembrar agora, né? Esse anabatista estava fugindo e tinha um soldado atrás dele, né? Olha só a situação, esse soldado era reformado. E aí, ao atravessar um rio, o anabatista conseguiu atravessar tranquilamente, e o soldado caiu no rio e começou a gritar por socorro. O anabatista volta e ajuda o soldado. Assim que o soldado sai da água, dá a voz de prisão para o anabatista, leva ele para a cidade. Esse anabatista é julgado por ser anabatista e é morto por ser anabatista. A gente vai ver essa situação, né? Que os anabatistas, mesmo quando a pessoa era inimigo, eles tinham essa condição. E John Knox vai mudar a história da Escócia por causa do movimento que ele vai fazer, que é um movimento também avivalista. Ele vai alcançar, então a gente vai ver assim, que nesse período de 100 anos, vários grupos surgem, né, e cada um no seu reinado ali, né, para fazer a obra. E entre todos os outros estão os anabatistas, que tinham uma ideia semelhante. A gente vai ver pouca diferença entre eles, né, e a gente vai ver assim, um ou outro, um era unicista, mas a maioria deles eram trinitários, não mudaram essas ideias. E os princípios que os anabatistas tinham é o seguinte: o governo, ele é secular, ele age na forma secular e faz as coisas conforme a forma secular. A igreja deve ser separada do Estado, a igreja ela tem que ser protegida pelo Estado, mas ela não pode tomar em armas, não pode matar as pessoas, porque o cristianismo não tem como fundamento tirar a vida dos outros. E essa é a base. E que a pessoa ela não é cristã enquanto ela não decide ser batizada. E uma vez que ela for batizada, tem que ter mudança de vida, ela não pode tirar a vida do outro. Então, morrer por Cristo, sim. Matar por Cristo? Jamais, né? Então esse era o principal fundamento dos anabatistas. E aí John Knox vai também, as suas doutrinas vão se desenvolver para todo mundo. A maioria desses reformadores tiveram contato, né, com as ideias inglesas de Wycliffe. Então, muitas ideias aí vieram de Wycliffe e vão desenvolver essas ideias nesse meio, tá bom? Até aqui, o que acontece nesses 100 anos de história? Nesses 100 anos de história, a gente vai ver o seguinte, que os cristãos, eles vão se desenvolver, mas vão ter uma guerra interna muito grande. E de 1500 a 1600, a população mundial ela saiu de 425 milhões no mundo e foi para 538 milhões. E nós temos que lembrar que a imprensa tinha sido criada, né, por Gutenberg, e agora todos esses pequenos reinos tinham imprensa, e quase todo mundo tinha acesso a esse material de publicação de livros. Era um material caro, então para você imaginar que alguém escrevesse um livro, por exemplo, precisava de muito dinheiro, ou mandasse uma carta. Nós vamos ver os anabatistas se comunicando, eram homens de um poder aquisitivo relativamente alto, e eles tinham assim recursos para isso. Então eles não eram pessoas simples,
e que tinham ideias que não tinha nada a ver, tá? Nesse período também, de 1500 a 1600, os cristãos chegaram a 125 milhões de pessoas. Mesmo com os muçulmanos invadindo, matando cristãos e fazendo tudo, o cristianismo ele saiu daqueles 100 milhões, mais ou menos, 110 milhões, que era no início de 1500, e chegaram agora no final de 1600, né, no início de 1600, com 125 milhões de cristãos espalhados pelo mundo. Então, houve um crescimento muito bom de cristãos, e o que aconteceu foi justamente isso, essa transformação, essa mudança, né, de perspectiva. Os anabatistas não conseguiram o que eles queriam. Por quê? Porque a ideia anabatista era diferente da ideia dos reformados. A ideia dos reformados era proteger o poder de cada um dos seus estados, se tornar religião oficial e permitir que cristãos pegassem armas e matassem, enquanto que os anabatistas não permitiam isso de forma nenhuma. Eles não aceitavam isso. Para eles o poder estatal é uma coisa, a religião é outra, né? Outra ideia é que a congregação é que deveria sustentar o pastor, não era um dinheiro do Estado que pagava o seu salário, tá? Então, outra situação, eles quebravam aquele processo, né, que existia do catolicismo de fazer com que uma pessoa se tornasse pastor. Na verdade, eles escolhiam entre eles um discípulo, esse discípulo era treinado, e nas fugas eles ensinavam essas doutrinas fundamentais e era fácil de alguém se tornar discípulo anabatista. Por quê? Porque tinha toda essa facilidade, os princípios eram básicos. Ó, batismo infantil não pode, a gente tem que batizar adulto, né, que creem. Então, quem não crê não pode ser batizado. Só é cristão quem foi batizado, adulto e não criança, né? Todos deveriam viver em comunhão, ou seja, viveriam juntos, né? Todo o dinheiro que ganhava ia para um local comum e era distribuído entre todos, inclusive ao pastor daquela comunidade. E eles tinham a tendência de ajudar as pessoas. Então, se eles estavam numa região, né, aquela região seria próspera, porque ninguém passaria fome naquela região. E eles ajudavam inclusive os seus inimigos, para mostrar e provar que eles eram bons de coração. Então, era um grupo totalmente diferente dos princípios que a gente costumava ver nos outros meios, né? Eles queriam viver conforme o Evangelho, lá em Atos, né, que era a ideia de que todos viviam em comunhão e os seus bens não eram seus, eram dados. Ninguém era obrigado a se converter na religião entre os irmãos, né? Entre o grupo dos irmãos. E a pessoa tomava a decisão por si mesma. Nós estávamos nos Estados Unidos e tinha umas moças que eram Amish, e elas estavam trabalhando em umas lojas, e aí eu fiquei até admirado. Depois de conversar com as pessoas, eles falaram assim, não, é que o jovem ele tem o direito de trabalhar no mundo e eles vão escolher se eles querem ser Amish ou se eles querem estar no mundo. Eles não obrigam. Então, quando se tornarem maiores de idade, eles não quiserem mais ser Amish, eles vão para o mundo. Eles não são obrigados a ficar na comunidade. Então, essa é a diferença. Só que depois, uma vez que saiu, para entrar de volta não é muito fácil, né? Então, assim, essas ideias e as ideias reformadas acabaram dando um novo ânimo para o cristianismo e causando um crescimento gigante entre mais ou menos 25% a mais de cristãos no mundo, né? A gente vai ter no meio católico, né, e nesses outros meios, muitas pessoas que se diziam cristãos, mas que não eram, tá? Então eles são contados como cristãos aí, tá bom? E a gente vai ver esse processo, esse trabalho, né, constantemente ali na vida dessas pessoas. E tudo isso vai acontecendo ali na Europa e na situação europeia.
no próxima aula, nós vamos ver o restante disso. Eu vou postar esse vídeo para vocês ali na nuvem, tá bom? Vou postar também um livro para vocês saberem o que aconteceu nesse período, né? Os motivos que levaram cada um deles a serem, a rejeitarem os anabatistas. É bacana ler, é de um doutor aqui do Brasil. Ele fez sua defesa de tese e eu gostei demais da leitura porque a gente percebe bem o que aconteceu de verdade, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês e até a próxima aula. Antes de encerrar, nós vamos orar. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essas vidas que estão ouvindo esse vídeo, que o Senhor possa fazer a obra no coração e na mente de cada um deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.